Ok, então nós vamos olhar para o Salmo 118, a partir do verso 22. Eu vou fazer a leitura, vocês podem acompanhar a leitura. Diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Só fazer também o último ajuste de som aqui que eu acabei deixando ligado. Espera aí. Pronto, ok. Então, Salmo 118, de 22 até 29, foi o texto que a gente leu. Mais uma vez, mostrando como esse salmo ele usa, né, esse recurso das repetições, né, especialmente aqui no final, né? Tu és o meu Deus, tu és o meu Deus, enfatizando essa palavra final. Temos aí nesses últimos versículos também aqui, a gente pode encontrar aqui duas subdivisões aí do salmo, né? No verso 22 até o verso 27, uma celebração pela vitória, né, alcançada pelo rei e, consequentemente, também pelo povo de Deus, né? E, além disso, a parte final do Salmo, uma espécie de renovação da confissão de fé do povo. E, com isso, a gente fecha esse bloco de salmos que são entoados pelos judeus na Páscoa, né? E os cristãos também têm enfatizado esses salmos, então, nas suas liturgias de Páscoa. Como a gente disse já desde o início da meditação neste salmo, é um salmo que junta uma série de elementos, né? Uma vez que ele traz não apenas aspectos que a gente chamaria aí de aspectos devocionais, é, expressando realmente louvor pela graça salvadora de Deus, mas a salvação que é apontada nesse salmo, ela deflui de uma vitória militar. Então, a gente está aí, tem uma descrição em alguns versículos, inclusive, dessa campanha militar, né, a partir do verso 10, né, quando diz: todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí, cercaram-me de todos os lados, em nome do Senhor as destruí, como abelhas me cercaram, em nome do Senhor as destruí. A gente mencionou esta passagem, a gente detalhou, explicou esses versículos no nosso encontro anterior. Então, é um salmo que reflete isso, uma celebração depois de uma batalha, e, como eu disse, também alguns reportam, inclusive, essa batalha ao reinado de Josafá, a luta dele ali contra alguns reis que fizeram uma aliança contra ele. Então, quando a gente olha aqui para esse verso 22, até especialmente aqui o verso 27, a gente pode realmente encarar esse trecho do Salmo como um trecho que enfatiza a questão da vitória obtida naquela campanha militar. Então, realmente, uma grande bênção conseguida, vamos dizer assim, obtida, e tudo aquilo decorrendo da intervenção de Deus. Deus agiu, Deus atuou e concedeu essa vitória ao rei, concedeu também a vitória ao povo. A partir daí é que a gente vai interpretar, então, esses versículos 22. O que a gente vê, então, a partir do verso 22? A primeira coisa que encontramos aqui é esta ideia de que Deus dá vitória aos humildes. Ele dá vitória àqueles que inicialmente parecem insignificantes, né? Porque encontramos aí no verso 22 a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E o verso 23, isto procede do Senhor, é maravilhoso aos nossos olhos. Ele tira aí, ele faz aí uma espécie de, ele usa uma metáfora da construção, que não é exatamente a nossa prática construtiva aqui no Brasil, mas é uma prática construtiva
em Israel até hoje, né? De você iniciar os edifícios a partir dessa pedra de canto, né? E essa pedra de canto é que vai dar norte aí para você fazer, estabelecer as paredes dentro do ângulo correto. E até alguns edifícios têm bem destacada assim, essa pedra angular dentro dessa forma construtiva. Hoje a gente usa outros métodos, mas é interessante uma pedra que praticamente não tem valor e, de repente, sendo destacada como principal pedra do edifício, né, que norteia, né, a edificação completa da obra. Então, nesses termos, a ideia passada aqui é Deus usando algo que parece insignificante, que é desprezado pelos homens. Deus concedendo a Israel, né, o povo dele, um povo que é considerado humilde e que foi, de certa maneira, visto como um povo conquistável, né? Esse povo a gente consegue conquistar com facilidade, e daí aquela campanha militar, mas Deus fazendo a sua grande intervenção e demonstrando o seguinte, que essa pedra tão pequena, rejeitada, ela veio a ser uma pedra de destaque. E esse versículo depois vai ser levado para o Novo Testamento, aplicado diretamente à pessoa de Jesus Cristo, né? O próprio Senhor vai mencionar isso, vai fazer alusão a esse versículo. Pedro, especialmente, vai chamar a atenção para isso também na sua primeira carta. Os evangelhos, aliás, o Novo Testamento, de modo geral, vai chamar a atenção para isso. E veja como isso tudo é pertinente quando a gente pensa na Páscoa, né? Quando pensamos na Páscoa dos judeus, aquele povo pequeno que era massacrado, Deus concedeu graça àquele povo, libertou aquele povo com mão poderosa. No Novo Testamento, Cristo realiza uma obra de redenção. Ele, que foi considerado pequeno, desprezível, foi rejeitado pelos homens, ele foi elevado agora, o nome dele está acima de todo nome, e isso será admitido no dia do seu retorno. Até por aqueles que o desprezam, terão que se ajoelhar e declarar que ele é Senhor. O povo que ele salva, Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 1 e 2, né? Deus escolheu aqueles que nada são, Deus escolheu os humildes, os pequenos. Então, toda essa ênfase em um Deus que, de modo gracioso, maravilhoso, faz intervenção dentro da história, intervenção salvadora para salvar aos humildes. Então, a vitória sendo concedida aos humildes. E o verso 24 dizendo: não dá para explicar isso. Isso é maravilhoso demais, né? Daí a expressão, isso procede de Deus, procede do Senhor. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. O fato desse Deus ter esse engajamento, vamos dizer assim, né? Em favor daqueles que são humildes, que são pequenos, que para esse mundo talvez não tenham muito valor, mas que para Deus são preciosos demais. Daí ele, no Êxodo, descer e ministrar a esse povo por meio de Moisés, e agora na Páscoa descer e ministrar aos nossos corações por meio de Jesus Cristo. E hoje, dentro da nossa história, ele continua fazendo isso. Ele continua vindo até nós quando nós o invocamos e trazendo graça, nos ajudando nas nossas lutas. Ele continua fazendo isso com aqueles que o invocam hoje. Uma segunda coisa que se destaca no texto, uma segunda verdade que pode ser colocada aqui para a gente, olhando para o texto, é que esse dia da vitória, então, é um dia memorável. Verso 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O dia em que o povo venceu essa batalha, em que essa batalha foi vencida. Daí a gente encontrar também no Antigo Testamento. Lembrem-se, repassem de geração a geração. Vocês têm que guardar, celebrar a Páscoa todos os anos. E quando os filhos de vocês perguntarem por que a gente celebra essa cerimônia, por que a gente celebra a Páscoa, é uma oportunidade para vocês lembrarem a seus filhos: nós fomos escravos no Egito, Deus ouviu o nosso clamor, Deus nos libertou, e aí vocês terão a oportunidade de rememorar, de celebrar isso e de passar para a nova geração a informação acerca de tudo o que Deus fez como o redentor de vocês dentro da história. Na Páscoa cristã é a mesma coisa, é por isso que guardamos. Algumas pessoas hoje costumam dizer, né? Olha, nós somos uma igreja que não guarda nada, nenhuma data do calendário cristão, achamos que isso é coisa de catolicismo, etc. E nós entendemos que algumas datas
têm que ser lembradas continuamente. Por quê? Porque a Bíblia coloca muita ênfase nessas datas e ela está dizendo isso. Isso é para chamar a nossa atenção. Quando a gente olha para todos os 4 evangelhos e verifica que todos eles mencionam a paixão, a morte, a ressurreição do Senhor Jesus, a celebração de Jesus, da última Páscoa pelo Senhor Jesus Cristo, inclusive com a instituição da ceia, nós entendemos isso, que a igreja precisa se lembrar disso todo mês, né? Pelo menos nossa igreja lembra todo mês quando realiza a ceia, mas também precisa celebrar todo ano a Páscoa do Senhor, né? A Páscoa é fundamental para a vida da igreja. A igreja existe por causa dessa grande libertação que foi concedida por Deus. Então, o dia é memorável. As igrejas devem celebrar, o crente deve continuar se lembrando desse dia que o Senhor fez, né? E é interessante essa expressão, não apenas no sentido de que a gente reconhece Deus como o Senhor, que é o Senhor, aquele que faz cada um dos nossos dias, que nos concede cada um dos dias, mas no sentido também da gente até poder dizer, ó, essa quarta-feira, né, é o dia que o Senhor fez, graças a Deus por esse dia que ele fez, mas entendermos que aquele dia da libertação, o dia da crucificação de Jesus, o dia da ressurreição de Jesus, essa salvação, ela é memorável, deve ser celebrada. Uma terceira afirmação que a gente pode fazer é que essa vitória, ela provém de Deus e é assegurada pelo rei messiânico de Deus. É interessante aqui, porque você encontra no verso 25, ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. É uma súplica endereçada diretamente a Deus. Mas quando você olha o verso seguinte, bendito o que vem em nome do Senhor. Uma referência direta ao rei vitorioso naquela batalha. Então, se foi Josafá, a gente não pode dizer com certeza, mas certamente essa é a ideia. Existe o Senhor que nos salva e nos concede prosperidade, existe o agente de Deus para essa salvação, esse rei messiânico que opera isso dentro da história, e daí, bendito o que vem em nome do Senhor. Não foi sem razão que cantaram, né, que declamaram essas palavras aqui para o Senhor Jesus Cristo quando ele estava entrando em Jerusalém. Significava literalmente que eles acreditavam que Jesus seria esse que viria para trazer essa vitória, assim como lá no passado, né, um rei havia trazido, assegurado uma vitória militar do povo contra os seus opressores, os seus inimigos. Então, quem sabe esse que está entrando agora vai também nos libertar da opressão aí desses opressores romanos, né, que estão aqui na nossa terra, com as suas botas aí no nosso pescoço. Será que ele será o grande general que vai nos guiar nessa batalha, né, nessa grande iniciativa militar de libertação? De fato, Jesus é esse grande general, pode ser, a gente pode usar esse texto, essa palavra, mas com certeza ele é esse Senhor que vence a batalha, que vence Satanás, mas é isso, a vitória dele realmente é espiritual. E essa vitória vai assegurar, inclusive, o domínio, a realização, a completação do seu reino cósmico, né, no dia da consumação, onde todas as coisas serão reunidas debaixo do seu cetro. É isso que vai acontecer na volta dele. Mas é interessante isso, nós compreendermos a vitória, ela provém de Deus. A vitória não está em nós. Não é sem razão que o primeiro salmo messiânico começa dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. E no último salmo, esse grande foco em Deus vitorioso. Deus é aquele que assegura essa vitória. E ele faz isso, então, por meio do seu rei. Então, esse salmo realmente é um apontamento, né, para Cristo de forma muito preciosa. A gente vai encontrar também aqui, em quarto lugar, que a vitória é assegurada ou é dos adoradores. Então, a vitória pertence aos adoradores de Deus, porque a gente encontra: a vós outros da casa do Senhor nós vos abençoamos. E depois, o Senhor é Deus, ele é a nossa luz, adornai a festa com ramos até as pontas do altar. O altar fazia parte do complexo do templo, então a gente está falando de adoração agora no ambiente do Templo de Jerusalém. E o povo de Deus participando desse momento de adoração ali no Templo de Jerusalém.
Então, o que está sendo colocado aqui é essa vitória do povo que se prostra diante do Senhor, que adora ao Senhor verdadeiramente, né? Tem um hino muito precioso do nosso inário, aquele que diz: sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. E é bonito demais o coro quando diz: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Então a gente percebe esse povo humilde que agora se aproxima do Senhor no templo para adorá-lo. Esse é o povo que desfruta, que recebe como dádiva de Deus esta libertação e essa vitória. E aqui termina, então, a parte, vamos dizer assim, de celebração pelas vitórias, e a gente entra na conclusão do Salmo 118, com essa renovação de confissão, né? Uma espécie de confissão de fé, que é colocada aí nos versículos finais. É como se esse final levantasse aquela questão da aplicação, né? Ou seja, e daí? Né? Diante de tudo isso, diante de quem Deus é, diante do que ele realizou, do que ele realiza, né? Como é que nós devemos responder a ele? Assim como isso é respondido em outros salmos, aqui no Salmo 118, isso é colocado de maneira muito simples. É como se o salmo dissesse: olha, diante de tudo que Deus realizou na sua libertação, nessa obra em nosso favor, a primeira coisa que a gente precisa fazer é responder com fé pessoal. É isso. Olha aí o verso 28. Tu és o meu Deus. E duas vezes repetido a gente encontra essa expressão. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Render-te-ei graças, né? Tu és o meu Deus. Quero exaltar-te. Então, essa ideia da fé pessoal, é assim que a gente deve responder a esse Deus, né? Por conta de quem ele é e do que ele fez e faz. Além disso, além de fé pessoal, aquilo que a gente pode chamar de fé coletiva, né? Todo o povo agora repetindo diante da presença de Deus essa crença, essa confiança nele. E daí o verso 29. Rendei graças ao Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, é assim que o Salmo é concluído, com a mesma declaração, né, que a gente encontra no seu início, né? Ele começa e termina com essas palavras. E a gente já chamou atenção para isso, né? Bom significa que é um Deus belo, né? Um Deus perfeito em todos os seus atributos. A sua misericórdia tem a ver, então, com esse amor de Deus, que é um amor constante, é um amor fiel a si mesmo, né? Ele é totalmente verdadeiro nas suas promessas. Ele é uma rocha na qual a gente pode realmente se firmar, a gente pode edificar, entendendo que ele é um Deus que nos ama de forma constante. Daí, uma misericórdia que dura para sempre. E é assim que termina o Salmo 118, é assim que termina, então, esses salmos da Páscoa, e daí a gente já pode finalizar. Então, como a gente tinha colocado desde o início, a gente vai perceber que todos esses salmos, eles são usados realmente, são cantados na Páscoa por causa desses elementos em comum que eles têm, né? Ou seja, esta informação sobre um Deus que é misericordioso e que é fiel. E essa misericórdia e fidelidade dele se expressam em atos de libertação do seu povo. Ele age dentro da história. Ele não é um Deus inativo, distante, né? Pelo contrário, ele ouve o seu povo, ele ouve o nosso clamor, ele olha para a nossa situação, ele se compadece de nós e ele vem até nós com a sua graça, com o seu amor e com o seu poder salvador. Então, isso é bem interessante. Além disso, essa ideia de que esse poder salvador de Deus dissipa os inimigos. É um poder que vence, não é? Deus vem e vence, e ele vence primeiro para a glória dele. Lá o primeiro salmo vai acentuar isso, né? Ao teu nome da glória, mas ele vence para socorrer o seu povo. Se não fosse por ele, pela vitória dele, nós seríamos esmagados. Então, é maravilhoso a gente constatar isso. Esse poder de Deus, vamos dizer assim, e é esquisito até afirmar, né? Mas a gente tem que dizer isso com muito temor, né, no coração, mas é um poder de Deus a serviço de um povo
e para o bem de um povo que não merecia, vamos dizer assim, né, esse bem. Então, uma grande mensagem da graça salvadora de Deus em todos esses salmos da Páscoa. Todos eles apontam, a seu modo, para Jesus Cristo, como aquele que realmente, como a gente vê no Novo Testamento, ele conclui tudo isso e ele encerra a obra redentora na cruz e também na sua ressurreição. Então, quando olhamos para esses salmos, a gente pode dizer isso, que nós encontramos alento e satisfação suficiente no ser de Deus. Né? Esse ser de Deus, Deus que é bom e cuja misericórdia dura para sempre. Nós também celebramos a Páscoa, então começa a grande festa da vitória dos eleitos de Deus. É a vitória de Deus, a vitória do Rei divino, é a vitória nele, a vitória por meio dele e para a glória dele, como mencionamos já no Salmo 115. E por conta desses salmos, então, a gente vai perceber, se a gente der uma olhada no conjunto deles, que a nossa fé, né, os nossos compromissos e a nossa gratidão expressos, né, especialmente em culto, devem ser fortalecidos. Lá no Salmo 116, aquela passagem clássica, né? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Então, aquela ênfase em invocar o nome do Senhor, tomar o cálice da salvação, cumprir os votos para com o Senhor. E aqui, essa ênfase em render graças e exaltar a Deus. No Salmo 117, louvar a Deus. Enfim, o conjunto dos salmos vai enfatizar isso, né? O resultado da gente meditar em Deus nesses termos deve ser esse fortalecimento da nossa fé e a expressão disso em culto prático, em serviço prático, em dedicação prática. Ou seja, a Páscoa deve nos animar para amar a Deus e para caminhar com Deus nesse mundo, né? Essa é a grande ênfase desses salmos. A gente vai ter uma oportunidade de expressar essa gratidão e adoração em oração agora, e vamos abrir o espaço também para os pedidos de oração. E aí, na semana que vem, a gente vai iniciar uma nova meditação, né? Olhando aí para um outro bloco de salmos também bem interessante, chamado Salmos de Romagem ou Salmos de Peregrinação. Mas hoje a gente finaliza a nossa meditação nos Salmos de Páscoa. Vamos fechar aqui agora, interromper a nossa gravação e vamos abrir espaço para o período de oração.